Você já percebeu que algumas pessoas parecem carregar uma energia tão magnética que o simples fato de estarem presentes muda o ambiente? Não se trata de sorte ou acaso, mas de algo muito mais profundo, a frequência que elas sustentam. Essa energia interna invisível é capaz de abrir portas, atrair oportunidades e até transformar relações ao redor delas. Mas o que realmente significa essa frequência interna? Será que ela é apenas fruto do que pensamos, ou existe algo além disso? A resposta é clara: nossa energia não nasce apenas do pensamento, mas da soma de mente, corpo e emoção em sintonia. E será que qualquer pessoa pode aprender a controlar essa força, ou seria algo restrito a poucos? Todos nós temos a capacidade de ajustar e elevar nossa vibração, pois se trata de um processo natural, ativado pelo foco e pela consciência. Quando entendemos que a energia interna é moldada a cada instante pelas escolhas que fazemos, seja no que pensamos, sentimos ou no modo como reagimos, percebemos que temos muito mais poder do que imaginávamos. É como se carregássemos dentro de nós uma estação transmissora, emitindo sinais que atraem experiências compatíveis. E quanto mais aprendemos a cuidar desse fluxo, mais conseguimos direcionar nossa vida para aquilo que realmente desejamos viver. A gratidão é uma das forças mais poderosas que podemos cultivar quando falamos em aumentar a frequência interna. Muitas vezes pensamos nela apenas como um gesto de educação, algo dito rapidamente no dia a dia, mas na verdade a gratidão é uma chave energética capaz de mudar a vibração do corpo inteiro. Quando alguém escolhe olhar para a vida e reconhecer aquilo que já tem, a energia interna se expande, criando uma espécie de campo magnético que atrai ainda mais experiências positivas. É como se cada ato de agradecer fosse uma senha para acessar novas oportunidades e possibilidades. Imagine, por exemplo, uma pessoa que começa o dia reclamando. Tudo parece dar errado, os atrasos aumentam, a irritação cresce e, sem perceber, essa energia atrai mais situações que reforçam esse estado. Agora pense em alguém que desperta e, antes mesmo de levantar da cama, dedica alguns segundos para agradecer pela respiração, pela chance de viver mais um dia, pelas pequenas coisas que sustentam a vida. Esse simples ato muda a frequência vibratória e faz com que as escolhas ao longo do dia sigam outro caminho. Essa é a diferença entre viver em um ciclo de escassez ou em um ciclo de abundância. A gratidão não depende do tamanho do motivo, mas da intensidade com que é sentida. Um copo de água fresca, um sorriso inesperado, até mesmo um aprendizado diante de uma dificuldade. Tudo pode ser combustível para expandir a energia interna. O segredo está em sentir de verdade, e não apenas repetir palavras de forma mecânica. Quando o coração se envolve nesse processo, a mente encontra clareza e o corpo responde com mais vitalidade. A ciência já mostrou que emoções positivas, como a gratidão, reduzem níveis de estresse, fortalecem o sistema imunológico e aumentam a resiliência emocional. Isso significa que agradecer não é apenas um gesto espiritual, mas também um recurso concreto para melhorar a saúde e a qualidade de vida. Outro ponto importante é que a gratidão muda a forma como percebemos o tempo. Quando estamos sempre olhando para o que falta, vivemos no futuro, em constante ansiedade pelo que ainda não chegou. Já a gratidão nos âncora no presente, trazendo um senso de completude que abre espaço para que o futuro se construa de forma mais leve. Essa mudança de percepção reduz a sensação de carência e faz com que a vida pareça mais abundante, mesmo sem que nada externo tenha mudado imediatamente. A energia da gratidão cria espaço dentro de nós para receber mais. Praticar a gratidão não exige condições especiais ou momentos perfeitos. Ela pode ser aplicada em qualquer situação. É possível começar com exercícios simples, como escrever 3 coisas pelas quais você se sente grato no final do dia. Esse hábito aparentemente pequeno reprograma a mente para buscar motivos de agradecimento em meio à rotina, e pouco a pouco o olhar se ajusta para perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Outra prática poderosa é expressar verbalmente a gratidão a outras pessoas, fortalecendo vínculos e multiplicando a energia positiva. É importante destacar que a gratidão não significa ignorar desafios ou fingir que problemas não existem. Pelo contrário, trata-se de reconhecer as dificuldades,
e mesmo assim, encontrar dentro delas algo que possa ser valorizado. Esse movimento cria um equilíbrio, permitindo que a energia não seja drenada apenas pelo peso do que falta, mas também nutrida pelo valor do que já existe. Quando conseguimos agradecer até pelos aprendizados que as dificuldades trazem, nos tornamos mais fortes e preparados para lidar com qualquer situação. A gratidão também atua como um filtro poderoso para os pensamentos. Quando estamos nesse estado de reconhecimento, fica mais difícil alimentar padrões negativos, porque a mente naturalmente se direciona para aquilo que fortalece. Isso não só aumenta a frequência interna, como também cria uma espécie de blindagem contra energias densas do ambiente. Pessoas gratas costumam atrair conexões mais saudáveis, circunstâncias mais harmoniosas e até soluções criativas para problemas, porque a mente em gratidão funciona de forma mais clara e aberta. Portanto, a primeira força que impulsiona a elevação da frequência é a gratidão, pois ela reprograma a mente, equilibra o corpo e fortalece a conexão com a vida. Ela não depende de condições externas, mas sim da escolha consciente de perceber o que já existe e valorizar cada detalhe. Quanto mais esse estado é cultivado, mais natural se torna viver em sintonia com essa energia expansiva, capaz de transformar não apenas a experiência individual, mas também a forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. O alinhamento mental e emocional é uma das forças mais decisivas para elevar a frequência e sustentar um estado vibracional elevado. Muitas vezes, as pessoas se preocupam em organizar apenas a mente, acreditando que pensamentos positivos por si só são suficientes para transformar a realidade. Mas a verdade é que, quando a mente segue por um caminho e as emoções caminham por outro, cria-se uma espécie de curto-circuito interno. A energia não flui com clareza e, em vez de expansão, surge o desgaste. Para que a frequência realmente se eleve, é necessário que pensamentos e emoções estejam em harmonia, vibrando na mesma direção. Imagine, por exemplo, alguém que repete diariamente frases afirmativas como "eu mereço prosperidade" ou "eu sou saudável", mas por dentro sente medo, dúvida ou descrença. Nesse caso, a mente emite um comando, mas o coração envia um sinal contrário. Essa desarmonia cria confusão energética e, em vez de atrair o que deseja, a pessoa se mantém presa em um ciclo de frustração. Por outro lado, quando o pensamento está alinhado ao sentimento, forma-se um campo coerente e poderoso, capaz de transformar padrões internos e externos. É nesse ponto que o verdadeiro poder do alinhamento se revela. O primeiro passo para alcançar esse estado é a consciência. Observar os próprios pensamentos e perceber se eles correspondem ao que se sente no fundo do coração é um exercício essencial. Muitas vezes, o que mantém a frequência baixa não são os grandes desafios externos, mas as pequenas incoerências internas que se acumulam ao longo do tempo. Quando conseguimos identificar essas diferenças, abrimos espaço para transformá-las. Essa prática pode começar de forma simples, como perguntar a si mesmo: o que penso sobre esta situação realmente corresponde ao que sinto? Essa reflexão cria uma ponte entre mente e emoção. Outro ponto importante é a autenticidade emocional. Reprimir sentimentos ou tentar ignorá-los não leva ao alinhamento, mas à desconexão. Sentir tristeza, raiva ou medo faz parte da experiência humana, e o segredo não está em evitar essas emoções, mas em compreendê-las e integrá-las. Quando um pensamento positivo é construído sobre a negação de um sentimento, a mente pode até tentar acreditar, mas o corpo não acompanha. Já quando reconhecemos as emoções como parte de nós e escolhemos direcioná-las de maneira consciente, o processo de alinhamento se fortalece. Nesse sentido, práticas como a meditação, a visualização criativa e até a escrita terapêutica são ferramentas valiosas. A meditação silencia a mente e permite que emoções reprimidas venham à tona de forma segura. A visualização criativa une imagem mental e sentimento, criando uma experiência quase real para o cérebro, que passa a registrar aquele estado como possível. A escrita, por sua vez, dá forma ao que está dentro, permitindo clareza e alívio. Cada uma dessas práticas contribui para aproximar mente e emoção até que ambas caminhem em sintonia. A ciência também confirma esse poder.
Estudos em neurociência mostram que quando pensamentos e emoções estão em coerência, o corpo entra em um estado de equilíbrio fisiológico, chamado de coerência cardíaca. Nesse estado, a frequência cardíaca, a respiração e o funcionamento cerebral se harmonizam, gerando maior clareza mental, estabilidade emocional e fortalecimento do sistema imunológico. Ou seja, o alinhamento não é apenas um conceito espiritual, mas um processo real que impacta diretamente no corpo e na qualidade de vida. Outro aspecto transformador do alinhamento mental e emocional é que ele facilita a tomada de decisões. Quando pensamos uma coisa e sentimos outra, a dúvida se torna constante, gerando paralisia. Mas quando há harmonia, as escolhas fluem de maneira natural, pois não há conflito interno. Esse estado de clareza facilita não apenas os grandes movimentos da vida, como mudanças de carreira ou relacionamentos, mas também os pequenos passos diários, que muitas vezes determinam o rumo de toda a jornada. Vale destacar ainda que o alinhamento não é algo estático, mas dinâmico. Ele precisa ser cultivado diariamente, assim como a gratidão. Situações externas sempre irão nos desafiar, mas quanto mais exercitamos essa sintonia, mais rápido conseguimos retornar ao equilíbrio. É como ajustar a frequência de uma estação de rádio. Às vezes o sinal pode falhar, mas basta um pequeno ajuste para que o som volte a ficar nítido. Da mesma forma, quando mente e emoção se distanciam, o treino da consciência permite realinhar essa conexão. Portanto, a segunda força capaz de elevar a frequência está na união entre o que se pensa e o que se sente. Esse alinhamento cria um campo de coerência tão intenso que não apenas fortalece o indivíduo internamente, mas também influencia positivamente o ambiente ao redor. Quando pensamentos e emoções vibram em conjunto, a energia flui sem bloqueios, abrindo caminho para novas possibilidades e transformações profundas. Esse estado não é privilégio de poucos, mas uma habilidade que todos podem desenvolver com prática e intenção clara. A terceira força que sustenta a elevação da frequência é a conexão profunda com o presente. Muitas vezes, nossa mente está voltada para dois extremos: o passado, cheio de memórias e arrependimentos, ou o futuro, repleto de expectativas e preocupações. Essa oscilação constante drena a energia vital e mantém o corpo em estados de tensão e ansiedade. Quando nos reconectamos ao agora, acontece algo extraordinário. A energia deixa de se dispersar e começa a fluir de forma concentrada, elevando nossa vibração e permitindo que nos sintamos verdadeiramente vivos. Estar presente não significa apenas estar fisicamente em um lugar, mas sim habitar o momento com atenção plena. É sentir a respiração, perceber as sensações do corpo, observar os pensamentos sem se perder neles e reconhecer as emoções que surgem sem rejeitá-las. Esse estado cria uma ponte direta entre mente e emoção, reforçando o alinhamento que exploramos anteriormente. Ao invés de lutar contra o que está acontecendo ou tentar controlar o que ainda não chegou, aprendemos a nos abrir para o que existe agora. Uma das maiores armadilhas da desconexão com o presente é a ideia de que a felicidade ou a realização estão sempre no próximo passo. Pensamos, quando eu conquistar isso, vou estar bem, ou quando aquilo mudar, serei mais feliz. Essa busca constante gera uma sensação de escassez, como se o agora nunca fosse suficiente. Mas o presente é o único espaço onde a vida realmente acontece. Ao mergulhar nele, descobrimos que não precisamos esperar por um futuro perfeito para começar a sentir gratidão, paz e abundância. Esses estados estão disponíveis aqui e agora, basta sintonizar. A ciência também aponta os efeitos dessa prática. Pesquisas mostram que a atenção plena, ou mindfulness, reduz significativamente níveis de estresse, fortalece o sistema imunológico e aumenta a sensação de bem-estar. O cérebro, quando treinado para permanecer no presente, desenvolve novas conexões neurais que favorecem clareza mental e resiliência emocional. Ou seja, estar conectado ao agora não é apenas uma filosofia, mas um recurso poderoso para transformar tanto a mente quanto o corpo. Um exemplo prático dessa força pode ser encontrado na forma como lidamos com pequenos momentos do cotidiano. Tomar um café,
Caminhar pela rua ou até lavar a louça podem se tornar experiências de expansão quando vividas com atenção plena. Quando sentimos o aroma, observamos as cores, ouvimos os sons e nos entregamos ao instante, o comum se transforma em extraordinário. Essa mudança de percepção cria uma vibração interna mais elevada, e essa vibração se reflete diretamente na energia que emitimos para o mundo. Além disso, a conexão com o presente fortalece a intuição. Quando estamos imersos no agora, sem as interferências excessivas de pensamentos sobre o passado ou o futuro, conseguimos ouvir com mais clareza a voz interior que nos guia. Essa intuição, muitas vezes abafada pelo ruído mental, começa a se manifestar de maneira natural, oferecendo insights, ideias e direções que antes pareciam invisíveis. Viver o presente, portanto, não é apenas um ato de atenção, mas também de confiança em um fluxo maior que está sempre atuando a nosso favor. Outro aspecto transformador dessa força é o impacto nos relacionamentos. Quando nos conectamos verdadeiramente ao agora, também nos conectamos de forma mais genuína às pessoas. Olhar nos olhos, ouvir sem pressa, compartilhar momentos sem a necessidade de estar em outro lugar mentalmente cria vínculos muito mais profundos. As relações ganham qualidade, porque deixam de ser conduzidas por distrações e passam a ser vividas de forma íntegra e presente. É importante destacar que essa conexão não significa ausência de planejamento ou de memória. O passado pode ensinar e o futuro pode inspirar, mas o ponto de poder sempre será o agora. Ao reconhecer isso, transformamos a forma como encaramos desafios e sonhos. Em vez de esperar que algo mude para finalmente sentir-se bem, trazemos a energia da realização para o presente, acelerando o processo de manifestação. Práticas simples podem auxiliar nesse processo, como a respiração consciente, que nos ancora ao corpo e silencia a mente, a meditação guiada, que direciona a atenção para o momento presente, ou até exercícios de gratidão focados no que já existe hoje. Com a constância desses pequenos rituais, a mente se habitua a permanecer mais tempo no agora, e o impacto disso é uma frequência mais elevada, estável e alinhada com os desejos mais profundos. Portanto, a terceira força que potencializa nossa frequência é justamente essa habilidade de nos reconectarmos com o presente e expandirmos a consciência dentro dele. É nesse espaço que a vida pulsa em sua totalidade, que as emoções encontram equilíbrio e que a energia flui sem dispersão. O presente é o campo onde a transformação acontece, onde a frequência se ajusta e onde descobrimos que tudo o que precisamos já está disponível. Basta estarmos realmente aqui para acessar essa força e deixar que ela nos conduza a uma vida mais plena, vibrante e consciente. Integrar as três forças na vida diária é como unir três correntes de energia que, quando fluem juntas, criam uma base sólida para elevar a frequência e sustentar estados de expansão mais profundos. Até aqui, exploramos o poder da gratidão, o alinhamento entre mente e emoção e a conexão com o presente. Separadamente, cada uma dessas forças já é capaz de transformar nossa forma de perceber a realidade, mas, quando combinadas, elas atuam como um verdadeiro sistema de sustentação energética, criando estabilidade e clareza para manifestar intenções de maneira consistente. A primeira etapa dessa integração é compreender que nenhuma das forças deve ser vista como um exercício isolado ou ocasional. A gratidão, por exemplo, não é apenas uma prática para momentos específicos, mas uma lente permanente por meio da qual observamos a vida. Quando despertamos pela manhã e imediatamente encontramos algo pelo qual agradecer, estamos sintonizando nossa energia em uma frequência elevada antes mesmo de iniciar o dia. Essa abertura prepara o terreno para que a mente e as emoções se alinhem com mais facilidade e para que o presente seja vivido com mais intensidade. O segundo movimento é trazer o alinhamento mental e emocional como um hábito contínuo. Muitas vezes, pensamentos e sentimentos parecem caminhar em direções opostas. Pensamos em prosperidade, mas sentimos medo de não alcançar. Imaginamos relacionamentos harmoniosos, mas carregamos mágoas do passado. É nesse ponto que a prática consciente entra: identificar as incoerências, respirar profundamente e redirecionar a energia para pensamentos e emoções que caminhem juntos. Esse alinhamento não precisa acontecer em grandes rituais,
pode ser cultivado nos pequenos instantes do dia, como uma pausa antes de responder alguém ou alguns segundos de reflexão ao perceber uma emoção desarmônica surgindo. Já a terceira força, a conexão com o presente, atua como uma âncora que sustenta todas as outras. Viver o agora é o que permite que a gratidão seja sentida de forma real e que o alinhamento mental e emocional se mantenha firme. Quando permanecemos atentos ao momento, evitamos que a mente nos arraste para cenários do passado ou do futuro que alimentam inseguranças. O presente se torna, assim, o espaço no qual as duas primeiras forças encontram terreno fértil para se expressar plenamente. Um exemplo claro dessa integração pode ser visto em práticas simples do cotidiano. Imagine uma pessoa que, ao tomar seu café da manhã, decide iniciar o dia com gratidão. Ela observa a bebida quente, sente o aroma, agradece pela oportunidade de começar mais um ciclo. Ao mesmo tempo, mantém a mente e o coração alinhados, reforçando a sensação de merecimento e abundância. E, ao permanecer consciente daquele instante, sem pressa para pensar nas tarefas do dia, ela se conecta ao presente. Nesse gesto aparentemente pequeno, as três forças estão atuando juntas, elevando sua frequência e preparando sua energia para o que vier. Outro ponto essencial dessa integração é compreender que ela não se trata de perfeição, mas de constância. Haverá dias em que a gratidão parecerá distante, outros em que as emoções estarão desalinhadas, e momentos em que será difícil permanecer no agora. Nesses instantes, o segredo é não buscar controlar tudo, mas sim retornar, de forma gentil, a essas três forças sempre que possível. A prática constante cria uma espécie de músculo vibracional, tornando o processo cada vez mais natural. A integração também gera efeitos práticos em áreas importantes da vida. No campo da saúde, a combinação das forças reduz níveis de estresse e fortalece o corpo. Nas relações, promove uma presença mais genuína e uma escuta mais profunda, o que amplia a qualidade das conexões humanas. No campo profissional, sustenta clareza para tomar decisões e criatividade para encontrar soluções. E, no plano espiritual, abre espaço para uma percepção mais ampla de propósito e conexão com algo maior. Podemos dizer que essa integração é como o equilíbrio de três pilares sustentando uma mesma estrutura. Se apenas um está firme, há instabilidade. Se dois estão presentes, já há mais equilíbrio, mas é quando os três se encontram que a estrutura ganha força plena. Gratidão, alinhamento e presença formam esse tripé capaz de sustentar não apenas momentos de elevação, mas uma vida inteira guiada por frequência mais alta. Para trazer isso de forma prática, você pode adotar rituais diários curtos e consistentes. Pela manhã, escolha um motivo para agradecer. Durante o dia, ao perceber pensamentos desalinhados, faça uma pausa e respire, redirecionando sua energia. À noite, ao encerrar suas atividades, reserve alguns minutos para simplesmente estar presente, observando a respiração ou sentindo as sensações do corpo. Esses pequenos gestos, quando somados, criam um campo de energia poderoso, capaz de transformar tanto sua percepção quanto a realidade que você manifesta. Ao integrar as três forças, você não apenas aumenta sua frequência, mas também cria uma nova forma de viver, mais consciente, vibrante e expansiva. É nesse espaço que se torna possível experimentar não apenas mudanças internas, mas também resultados externos que refletem o estado de energia que você sustenta. A vida, nesse novo patamar, deixa de ser apenas um fluxo de acontecimentos e passa a ser uma criação consciente, nutrida diariamente por essas três forças que, unidas, abrem caminho para uma transformação duradoura. Se essas três forças tocaram você de alguma forma, aproveite esse momento para fortalecer ainda mais essa energia. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que ampliam sua frequência e compartilhe nos comentários como você já vem aplicando a gratidão, o alinhamento e a presença no seu dia a dia. Sua experiência pode inspirar outras pessoas nessa mesma jornada.